Sejam muito bem-vindos ao primeiro DaniCast do ano, ao primeiro DaniCast de 2023. Que saudade que eu estava aqui do estúdio, que eu estava dos meus amigos. Hoje é que dia, Kikão? Hoje é dia 20. Peguei na curva. Hoje é dia 23 de janeiro e eu não tinha visto ainda os meus amigos Jorge, meu amigo Kiki, meu amigo Wagner Portela. Dei um abraço em cada um deles. Vamos para mais uma temporada aqui no DaniCast, né, Kikão? Vamos junto. Nós estamos muito, assim, com expectativas de trazer histórias que venham conectar com a tua história ou que venham contribuir com a tua vida. Lembrando sempre do nosso porquê, do nosso propósito, conectar histórias, né? Levar fé, amor, levar esperança para você através das conexões que nós fazemos aqui na programação. E hoje nós estamos no programa de número 86. Daqui a pouco a gente bate 100 entrevista. Começamos aí do nada, entrevistando pessoas de Paulínia apenas, e expandindo. São 100 histórias. Então, eu peço que talvez você que esteja assistindo pela primeira vez, entre nas demais programações, se inscreva em nosso canal, dá o seu like aí, comente, porque isso ajuda muito nós crescermos no YouTube. A programação foi excelente ano passado, tem histórias fantásticas. E nós estamos nesse momento no Janeiro Branco, é um mês em que se discute muito sobre saúde mental, a saúde emocional, e nós não poderíamos começar de uma outra maneira em trazer um especialista nessa área. Na verdade, ele é um especialista em inteligência comportamental. Nós vamos falar um pouco aí de depressão, de ansiedade, de estresse. Então quero pedir para que você faça um convite para alguém que você acha que deve assistir esse programa. Se você acha que vai fazer sentido, que alguém vai ser tocado, ou alguém que vai começar a dar os primeiros passos para a sua cura, quem sabe essa programação que vai abrir esse caminho. E para falar sobre isso, nós convidamos o especialista, que é um amigo meu, uma pessoa que eu já admiro de algum tempo, o Jefferson Ataliba. Jefferson, muito obrigado por ter aceito o convite, por ser solícito ao DaniCast, estar aqui conosco. Viu, irmão? Obrigado, tá? Valeu, Danilo. Obrigado. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, nesse espaço, para que eu possa falar com mais pessoas e conscientizar as pessoas de como lidar com esse problema, né? É um problema que tem crescido muito, principalmente depois da pandemia. Os casos aumentaram absurdamente. Muito, muito. Quem não tinha depois da pandemia começou a ter? Começou a ter. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, a OMS estimava que eram 18,6 milhões de brasileiros com ansiedade. 18,6 milhões. 18,6 milhões. Depois da pandemia, esse número está estimado agora em 84 milhões. Isso dá 40% da população. É muita gente. A pandemia, o que ela trouxe? Ela trouxe medo nas pessoas, ou o confinamento, você ficar parado em casa, te dá estresse, te dá ansiedade, ou foi o medo mesmo de morrer, o medo de ver gente morrendo, foi o clima, o que você acha que contribuiu? Tudo isso junto e misturado. Tudo isso, né? Tudo isso junto e misturado, e com outro item que pouquíssimas pessoas falam. Pelo menos eu não vi ninguém falar ainda. A pandemia enfraqueceu as pessoas. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, porque as pessoas, quando elas deixaram de se relacionar, elas deixaram de evoluir, deixaram de crescer. E isso foi fazendo com que elas fossem se sentindo cada vez mais sozinhas, certo, cada vez mais vulneráveis, e com isso o medo vem.
E o medo é gatilho para ansiedade. O medo, né? Vamos falar muito disso. Mas antes eu queria que você se apresentasse. Quem é o Jefferson? Da onde você veio e qual é a sua formação, o que você gosta de fazer? As pessoas te conhecerem um pouco mais. Bom, a gente se conheceu num curso, né? No curso. Você foi meu aluno. Fui aluno de vários cursos. Vários cursos. Então, é até um pouco complicado falar, porque muita gente me pergunta, mas você é o quê? Eu falo, poxa, caramba, eu paro para pensar, falo, mas eu fiz tanto curso, né? São tantas formações que eu já tenho dificuldade de dizer, eu sou, sei lá, dá uma nomenclatura para isso. Você é um mentor, né? Eu sou um comportamento... que lê o DISC, por exemplo. Como eu gosto de chamar de especialista em inteligência comportamental porque abrange várias áreas. Perfeito. Então vem desde... Vai pegar um pouco da psicologia? Vai. Pega um pouco da psicanálise? Pega. Entendi. Pega um pouco de comportamento só? Pega. Pega um pouco de mindfulness? Pega. Pega um pouco de neurociência? Pega. Porque de uma forma ou de outra eu tenho formação em várias áreas. Perfeito. E juntei tudo. Porque o que eu vejo hoje, que as pessoas se especializam cada vez mais em uma única coisa e dão mais atenção para aquela coisa do que para a pessoa que está com aquele problema. Entendi. Então, por que tantas pessoas têm dificuldade de lidar com a ansiedade hoje? Porque o foco total está na ansiedade, não está na pessoa. Os médicos, os profissionais que lidam com a saúde são excelentes. Eu tenho vários amigos que são psicólogos, que são psiquiatras, que são excelentes profissionais. Mas eles focam tanto na ansiedade que eles se esquecem da pessoa que está com ansiedade. Que coisa. No diagnóstico, no problema, não na pessoa. O que a pessoa tem para oferecer de potencial para ofuscar isso. Seria isso? Exato. Porque o que acontece? As pessoas acreditam que é possível enfraquecer a ansiedade. E que a ansiedade cresceu, que a ansiedade aumentou. A ansiedade continua sendo a mesma que sempre foi, desde que o mundo é mundo. A ansiedade não aumentou e nem cresceu. As pessoas enfraqueceram. Com o passar do tempo, a resiliência das pessoas foi ficando cada vez menor e com isso a ansiedade foi tomando espaço. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, você vai entender um pouco melhor como isso tudo foi acontecendo. Então você pegou todos os seus conhecimentos, na verdade você diversificou seus conhecimentos, não ficou só focado numa questão. Diversificou, juntou todo o seu conhecimento e você trabalha o comportamento das pessoas, tenta fortalecer então as pessoas. Exato. Isso. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Seu porquê. É conseguir fazer com que as pessoas voltem a ter resiliência, fortalecer o indivíduo para que ele possa superar a ansiedade. E quando que eu comecei a perceber isso e quando que virou a chave para mim? Como você sabe, eu dava curso, já rodei o Brasil inteiro, vários outros países, fui... Nossa, já... rodei. Angola, você foi muito para... Fui 7 vezes para a África dar curso África, lá. Olha que legal, experiência tremenda. É outro povo, planeta tudo. Lá. O povo, a cultura, é tudo muito diferente. Legal. Então eu já dava muitos cursos em várias áreas. E uma vez eu estava dando um curso em Palmas e lá eu me deparei com uma situação que me chamou muita atenção. Legal. Um dos alunos tinha contato muito próximo com o corpo de bombeiros e com o pessoal da Polícia Militar. Certo. E ele me trouxe um dado que eu não tinha conhecimento na época, que eu não era focado nisso, que foi o seguinte: o maior índice de burnout e suicídio no Brasil está entre bombeiros, policiais militares, pessoal da área da saúde, principalmente enfermeiros e professor de escola pública. Caramba! Ele falou... Categorias que a gente vê na rotina do nosso dia a dia, às vezes não sabe disso. Não faz ideia. E ele falou... Recentemente a gente teve um episódio onde um dos bombeiros da corporação cometeu suicídio. Ele falou, e eu preciso de alguma coisa para ajudar esse pessoal. O que você tem? Eu ia ficar alguns dias a mais na cidade. Falei, caramba, vamos lá conversar com eles. E aí eu fui lá, bati um papo com o pessoal que comandava o pelotão primeiro, para depois fazer uma palestra com todo mundo. E eu comecei a observar, eu falei, bom, diante daquilo que eu já atendia no 1 a 1, no consultório e tudo mais, eu falei, bom, então vamos abordar questões emocionais, passado, crenças, vamos ver comportamento, enfim, o básico, terapia convencional. Na hora que eu comecei a conversar, eu falei, não vai funcionar. Porque eu vou estar diante aqui de 50, 60 pessoas que vão precisar de alguma coisa mais rápida, tipo, uma solução. Eu falei, isso não vai funcionar. Eu falei, então eu vou pro lado do comportamento. Aí eu comecei a dar uma olhada, também não vai funcionar.
E eu comecei a procurar as causas que levavam eles a estarem ansiosos. Eu falei, não, antes de falar com eles, vou voltar para uma outra reunião, analisando, pesquisando, vendo como que era a rotina deles. A hora que eu fui sacando, Danilo, a rotina deles é uma coisa absurda. Absurda. Não só psicologicamente, emocionalmente, mas eles não se alimentam bem. Eles não dormem bem. Eles não consomem coisas saudáveis emocionalmente e mentalmente no dia a dia. É uma pressão absurda. Todo mundo com problema financeiro. Não tem como você se livrar da ansiedade numa situação dessa. Eu falei, então, peraí. Claro que uma terapia vai ajudar a pessoa? Vai. Só que para que a pessoa consiga suportar passar por uma terapia, ela tem que estar fortalecida antes. Então, falei, então eu preciso fazer um trabalho de fortalecimento para depois poder aprofundar em questões mais inconscientes. E eu vi que funcionou. E eu fui aprimorando isso até chegar nesse protocolo que eu uso hoje. E esse fortalecimento, como é? Esse fortalecimento ele se baseia em 4 estruturas principais. Primeiro, fortalecer o corpo. Depois, fortalecer a mente. Fortalecer as emoções e fortalecer a fé. Porque se você tiver com essas 4 estruturas fortes, você consegue superar a ansiedade. Porque a ansiedade não tem cura. A ansiedade não é uma doença. A ansiedade vem, você tem que controlar. Na verdade, não é que a ansiedade vem, ela já está aí. Você não tem opção. Você não tem escolha de não sentir ansiedade. A ansiedade é um mecanismo natural que todo mundo desenvolve e tem alguns episódios ao longo da vida. Então a ansiedade é importante para que você sobreviva. O problema é quando a ansiedade começa a ser tão exagerada que ela começa a atrapalhar a sua rotina. Você começa a deixar de fazer coisas que normalmente você faria por conta da ansiedade. Ou então você começa a fazer coisas que você não fazia por conta da ansiedade. Aí começa a se tornar uma ansiedade patológica. E aí ela começa a atrapalhar o indivíduo nas atividades diárias. Então, Jefferson, pode-se dizer que, por exemplo, aqui a gente tem um dado que até 2030 a doença que causará mais incapacidade produtiva seria a depressão. Depressão e ansiedade são totalmente diferentes ou uma é a causa do outro? Porque eu ia falar da ansiedade, que não sei se vai ser igual à depressão. Até 2030 acredito que ela vai crescer também, como a depressão cresce. Então, é certo se dizer então que as pessoas cada vez mais estão se preocupando menos com o fortalecimento do corpo, tipo sua fisiologia, menos com uma fé e com descanso. São 4 pilares, né? Então, esses 4 pilares as pessoas estão negligenciando durante a vida, durante a semana, e aí que aflora a ansiedade de uma forma mais incontrolável, pode-se dizer assim. O que é legal, né? Da pergunta que você fez da ansiedade e da depressão. Muito boa pergunta. Por que é tão importante falar de ansiedade? Por que esse é um momento tão bom, sendo janeiro? Quando virou o ano, sabe a hora que tá lá para soltar o rojão, Feliz Ano Novo, aquela coisa toda, todo mundo tem a promessa de Ano Novo. Você que está assistindo aí, você fez promessa de Ano Novo, eu sei que você fez. Pode ser que você falou, vou emagrecer, vou começar a poupar, o que mais que o pessoal fala aí? Vou abrir o meu negócio. Vou abrir meu negócio, vou conseguir uma promoção, vou casar, vou comprar um carro, enfim. As pessoas, elas se propõem coisas para realizar ao longo do ano. Certo. A sua meta número 1 deveria ser lidar com a ansiedade. Antes de qualquer outra coisa, lidar com a sua ansiedade, porque se você tiver com ansiedade, isso vai atrapalhar o alcance de todas as outras coisas. Perfeito. Porque se a pessoa diz assim, eu quero emagrecer, a ansiedade vai te fazer comer além do necessário. Perfeito. A ansiedade vai te fazer procurar chocolate, doce. Se você quer poupar, a ansiedade vai fazer você gastar dinheiro primeiro, ou porque você compra de forma compulsiva, ou porque você está gastando dinheiro com remédio, ou porque você está gastando dinheiro com terapias alternativas que não vão te trazer retorno nenhum, não vão te trazer solução nenhuma. Se você quer casar, ou ter um relacionamento melhor com uma pessoa, a ansiedade vai te deixar uma pessoa muito mais irritada. A ansiedade vai fazer com que você tenha menos tolerância, com que você queira se relacionar menos, e é lugares públicos com muito menos frequência. Então, lidar com a ansiedade deveria ser a meta número 1 de todas as pessoas, porque se isso não for resolvido, as outras vão ficar muito mais distantes. Puxa para baixo as outras situações. Puxa para baixo. E a ansiedade é porta de entrada
para todos os outros transtornos mentais. Então, ela é a mãe dos outros. Ela é a irmã mais velha. A irmã mais velha, pode dizer. Porque começa com a ansiedade. E aí vai para o estresse, vai para as crises, as fobias específicas, chegando até na depressão e, por último, o suicídio. Caraca. Por isso que a ansiedade é tão importante. Só que as pessoas não sacam isso. A maioria das pessoas acha que a ansiedade é algo isolado, mas não é. Ela vai abrindo as portas. Exatamente. E aí, chegando já no momento de uma depressão, você trouxe uma estatística do business, por exemplo. A depressão ela te deixa num estado de letargia, você não consegue desenvolver. Uhum. Então ela vai ser um fator competitivo para as empresas, para pessoas, muito negativo para quem tem aí, enfim. Então tem que tomar cuidado, os empresários têm que investir, as prefeituras devem investir em treinamentos contra depressão, senão, se isso crescer, se pegar metade da sua empresa, como que você vai ter retorno financeiro? Faz sentido? E pensando em empresa, tem um dado ainda que preocupa um pouco mais. Porque até 2021, burnout não era doença. E o burnout... Tá ano retrasado, praticamente. Burnout é uma das coisas que começa com ansiedade. E se não for tratado, vai virar um burnout. A pessoa ela vai ter um afastamento da empresa porque ela se esgota, não tem o que fazer. E até o fim de 2021, burnout não era doença. Era só um transtorno. A partir do começo de 2022, a OMS declarou que o burnout é doença. Sim. E sendo doença, quem se responsabiliza por isso? A empresa. Então, se o funcionário tiver um episódio de burnout trabalhando numa empresa, e isso for em decorrência do trabalho, esse funcionário ele pode ser afastado e ele fica lá 7 dias. Depois mais 7 dias. Depois da segunda rodada dos 7 dias, ele pode ser afastado e vai para o INSS. Ele pode ter até 1 ano de afastamento, sem perder o emprego nem os benefícios. E depois, quando ele volta, depois de 1 ano, ele ainda tem 1 ano de estabilidade. Só que essa pessoa, ao longo desse tempo todo, ela está com a capacidade produtiva dela completamente comprometida. E se uma pessoa comprovou burnout, né? Burnout, e cometeu um suicídio, a empresa se responsabiliza. A empresa é responsável. Então, é novo, tem que estudar sobre isso, né? Analisar porque, bem. Segundo o OMS, o burnout ele é comparado ao acidente de trabalho agora. Entendi. Porque antigamente era LER, lembra? LER-DOR, né? Começou LER, que era a lesão por esforço repetitivo, que as pessoas eram afastadas também e tudo mais. Só que agora, o problema da vez é o burnout, que começa com ansiedade. E aí você me disse que são professores de escola pública, polícia e bombeiro. E o pessoal da área de saúde, né? Da área de saúde, meu Deus. São ambientes extremamente estressantes. E você, Jefferson, já teve ansiedade? Como que você lidar com a sua ansiedade? Fala um pouco para nós aí. Como que é a sua vida? Qual é a sua experiência com a ansiedade que você tem? Né? Que todo mundo tem, né? Minha experiência com a ansiedade. Bom, na minha família tem casos de ansiedade, de depressão. Inclusive teve casos de suicídio. Eu, na minha infância, tinha terror noturno. Que hoje as crianças também... criança hoje, Danilo. Uma em cada... deixa eu lembrar da estatística aqui. Cada 4 crianças, pelo menos uma já tem sintomas de ansiedade ou depressão. Meu Deus. Você é pai? Sou pai. Então, se o seu filho tem mais 3 amiguinhos, provavelmente um deles já tem algum problema com ansiedade ou depressão. Meu pai. Mas dados é genético ou não? Não. É a qualidade de vida dele? Qualidade de vida. É o que? Televisão? O que é que você acha? O que pode... os pais... A mesma coisa. A fé? A falta de resiliência. As crianças, elas não estão sendo preparadas para resolver os próprios problemas. Tá. Quando eu não resolvo um problema, eu me sinto fraco, vulnerável, dependo de alguém que resolva. Certo. Então eu preciso sempre que alguém resolva os problemas para mim. Se alguém sempre resolve o problema para mim, eu não vou ter a oportunidade de me fortalecer. E eu vou crescendo, me desenvolvendo, me sentindo cada vez mais inseguro. Outra coisa que atrapalha muito, as redes sociais. Certo. Porque as crianças elas deixam de se relacionar com outras pessoas e deixam de aprender a lidar com conflito. As crianças hoje não sabem lidar com conflito. Você não vê criança brincando na rua e discutindo, batendo. Eu lembro quando eu era criança, eu falava no chão com outras crianças. Eu ganhei no Paro Ímpar, rapaz. Porque você contar aqui, 2 mais 2, tal. E assim, a criança,
ela entra num conflito, ela se vira ali e ela aprende a se virar. Porque ela está junto com outras crianças que vão ter ali a mesma capacidade cognitiva, a mesma capacidade de resolver as coisas. E elas vão aprendendo. Hoje não existe isso. Esses dias eu estava com um cliente meu e ele falou que na época da Copa do Mundo, o filho dele estava com o álbum, com a figurinha lá no condomínio trocando, e os pais em volta das crianças. Para proteger, falar assim, não, mas ele não pode trocar uma figurinha que o outro sabe que vale mais, ele vai ser prejudicado. Ele tem que ser prejudicado, ele tem que perder. Porque senão ele não vai ter a sensação de como é perder para prestar atenção e tomar cuidado de uma próxima vez. Então, é uma juventude muito frágil. Não só nesse quesito de resiliência mental, mas física. Você não vê as crianças brincando. Sim. A maioria das crianças hoje, elas já têm características de adultos sedentários. Meu Deus. Estão atrás de tablets, celulares. O corpo enfraquece. E por que é tão importante cuidar do corpo? O seu cérebro, ele é um órgão. Se o seu corpo não estiver saudável, o seu cérebro não vai estar saudável. Se o seu cérebro não está saudável, você não vai ter emoções saudáveis. Você não vai ter pensamentos saudáveis. Ele não vai funcionar, você não vai ter a clareza mental que você poderia ter para resolver problemas. Perfeito. Então, se você não cuidar do corpo, a mente automaticamente já vai ser prejudicada. Hoje, por exemplo, eu vi seus stories. Você já treinou hoje? Já. Como que é essa rotina de treino? Toda semana você faz alguma coisa? Todo dia? Todo dia. Todo dia. Tá. De um jeito ou de outro, eu fazendo. faço alguma coisa. Você está dizendo pro seu ou corpo... eu corro, ou eu vou na academia, ou escalo, alguma coisa eu faço. E para lidar com a ansiedade, e para pôr em prova aquilo que eu ensino para os meus alunos, para colocar em prova aquilo que eu ensino para os meus alunos, eu me coloco em situações de estresse e ansiedade extrema. Então eu escalo, eu viajo sozinho, mas eu viajo assim, eu ponho uma mochila nas costas, aponto na Serra do Mar uma linha reta, entro no meio do mato e saio na praia em outro lugar. Eu acompanhei aquele que você atravessou os túneis enorme. Foi em que ano? Foi em 2021? Foi fim de 2021. Fim de 2021. Ali foi quantos dias? Ali você pegou chuva, você viu bicho. Foi o caos. Aquilo foi demais, hein, cara? Aquilo foi o caos. Acho que bombou, né, seus stories. Todo mundo começou a acompanhar. Bombou. Eu ganhei muito seguidor. Esse daí foi um que foi bem legal. Inclusive tá lá no meu... Passa seu arroba pro pessoal que quiser ver. Tá lá no meu... Não tá nos destaques. No destaque. Tá. Então a viagem tá lá ainda. Chama Caminho do Trigo. Foi uma viagem que eu fiz para conhecer a ponte mais alta do Brasil. Ponte de trem mais alto do Brasil. Acho que é a mais alta da América Latina. Olha. E faz parte de uma ferrovia que fica lá no Rio Grande do Sul. E foi uma viagem de 5 dias, sem ver ninguém. Eu já escolhi uma época do ano entre Natal e Ano Novo, sabendo que não ia ter ninguém lá. Sim. E não tem sinal de celular, não tem nada. É no meio do nada. E tem alguns túneis que tem 3 km de extensão. Então, você andando 3 km no meio do escuro. Eu entrava de um lado do túnel, depois de 10 minutos de caminhada, não via mais nada. E só cabia o trem, né? E a cada 50 metros tinha um buraco na parede. Cada 50 metros. Então, se o trem viesse, eu tinha que correr para frente ou voltar um pouco para entrar no buraco e o trem passar. É louco, Jefferson. E é aquela história que fala, uma luz no fim do túnel. É verdade? Quando você vê aquela luzinha, te dá um alívio ou não? É verdade. Mas é preocupante também, porque a hora que você faz a curva e vê a luz lá no fim, demora para chegar. Demora, né? Demora. Porque a hora que você vê a luz lá no fim do túnel, cara, você fala, não, a saída tá ali. Só que ali é lá longe. Você fala, nossa, cara, e anda, e anda, e anda. Então, é tenso. E você que quando criança tinha essa fobia de escuro? Tinha. E você trabalhou muito sua mente, porque talvez em alguma hora ali no túnel vinha um momento de infância que você fazia exercício de respiração, que você colocava em prática aquilo que você ensina. Porque na hora que você está numa situação dessa, onde você se lembra de coisas da infância, o pensamento acelera mais rápido que uma Ferrari. Você vai de 0 a 100 em meio segundo. E isso é gatilho para ansiedade.
Tá. Porque aí o coração acelera, começa a dar falta de ar, os pensamentos começam a ficar todos embaralhados, você começa a sentir um pouco de tontura, pode dar diarreia, pode dar ânsia de vômito, começa a suar frio, e tudo isso já é sintoma de ansiedade. Mas o que é legal hoje? Mesmo que eu queira ficar ansioso, mesmo que eu tenha uma crise, eu consigo perceber e falar, opa, é uma crise. E eu já sei o que fazer. Você chama ela pelo nome, é uma crise. É uma crise. Eu já sei. Eu falo, tô tendo uma crise de ansiedade. Porque uma coisa que muita gente não sabe, Danilo, é que uma crise de ansiedade, ela dura no máximo 30 minutos. Meia hora. Ela pode durar de 5 a 30 minutos. Tá. Então a pessoa começou a ter uma crise, o que ela faz? Ela não sabe o que é. Ela vai para o hospital. Certo. Só que no tempo dela sair de onde ela está e chegar no hospital já Passou. deu os 30 minutos. Você chega lá, geralmente A não é hora que nada. chegar lá não é nada. E não tem mais nem ataque cardíaco. E o médico faz todos os exames e fala assim, não é nada. Por quê? Já passou o tempo. E uma crise de ansiedade não pode te matar. Só que a sensação é tão ruim que parece que você está morrendo. A sensação é que você está perdendo o controle ou que você está enlouquecendo. Tem gente que fala que a sensação é que você não está respirando. Né? Eu já ouvi essa história. Sim. Por quê? A descarga de adrenalina e cortisol é tão grande que faz com que todo o sangue vá para os músculos para quê? Para você lutar ou fugir. E nessa o coração acelera, você começa a respirar mais rápido, tudo isso preparando-se para lutar ou fugir. Isso é um mecanismo natural do corpo. Entendi. Mas como é que você luta ou foge contra uma coisa que não existe? Não existe. Como é que você resolve um problema que não existe? Não tem como. Por isso que fica perdido sem saber. E essa é a razão porque as pessoas não dormem à noite. A insônia começa como? Quando você quer resolver um problema que não está acontecendo naquele momento porque você está deitado na sua cama para dormir. Sim. E aí você começa a pensar e falar, como é que eu resolvo isso? A sua cabeça vai viajar tão longe que o seu corpo está deitado na cama, mas a sua cabeça está vários dias no futuro. Você não vai dormir. O problema não é físico. O problema está aqui. Tá. Só que você não consegue resolver um problema na sua mente. Não discuta com o pensamento. Sempre que você discutir com o pensamento, você já perdeu. Porque o pensamento, Danilo, ele tem acesso a uma coisa que eu e você nunca vamos ter. Ele tem acesso a toda a sua biblioteca do inconsciente. Nossa, ele vai te trazer outros problemas. Ele vai falar que não funciona, ele vai explicar tudo porque não funciona. E chega uma hora que fala assim, não tem saída. Eu não vou conseguir resolver isso. Então, não lute contra um pensamento dentro da sua mente. O que você faz, então? Tá deitado na cama, não consegue dormir, tem algum problema te incomodando? Pega um papel e escreve. Começa a procurar a resposta escrevendo o problema. Porque quando você tira ele da sua cabeça e põe no papel, você restringe as opções que ele vai te dar. Perfeito. E você começa a encontrar uma solução mais concreta e realista. Porque os pensamentos, eles não são reais. Ele vai te apresentar coisas absurdas, loucas, e você vai começar a ficar mais preocupado com uma coisa que nunca vai acontecer. Uau. E aí, isso dá um corte legal, hein? Legal. Aí, então, pega um papel e vai escrevendo. Começa a escrever. Vai materializando. Porque quem Exato. fica nesse... da subjeção, né? Pode-se dizer. Subjetividade, fica pensando, não tem saída mais. E aí você faz o quê? Escreve o problema. Olha para aquilo que você escreveu de forma detalhada. Quanto mais você conseguir detalhar o problema, melhor. Se você não conseguir escrever o problema de forma específica e detalhada, provavelmente é só uma preocupação ou um sentimento. Não vai ter solução. E aí que você tem que olhar e falar assim, caramba, isso aqui é muito louco. Não vou conseguir resolver isso aqui porque não tem solução. É só um sentimento ruim. E esse sentimento ruim, ele vem de algum lugar. E aí você pega a rotina dessa pessoa. Vê as séries que ela assiste no Netflix. Entendi. Vê o que ela olha nas redes sociais. Vê os assuntos que ela conversa com os amigos. Os grupos que ela participa no WhatsApp. Tá ali. Oh, que coisa. E isso é a forma como a gente alimenta a mente. Que é uma das quatro estruturas que eu falei. Com o que você alimenta a sua mente? Isso vai determinar o que você tem de pensamento. Perfeito. Só que hoje é tudo tão acessível que as pessoas não escolhem mais.
Não escolhe, é passivo. Vai recebendo. Recebendo. Então a pessoa tem que tomar uma coragem, tomar uma decisão do que ela vai ver, do que ela vai ouvir, do que ela vai participar. Exato. Tudo vai começar aí. Essa é a forma como você alimenta a sua mente. Perfeito, Jefferson, perfeito. Mas voltando lá pros bombeiros e pros policiais, você fez um trabalho magnífico. Você acompanhou em loco, viu a rotina deles, mas e a estratégia? O que você pensou de projeto para libertar, cara, esses trabalhadores honestos, esses trabalhadores que dão a vida pela população e estão aí sofrendo emocionalmente, psicologicamente, cara? Então, depois de começar isso daí, eu conheci o pastor Anderson Silva, que também participa ativamente da política e tudo mais. É um tatuagem? É um tatuado. É um que tem cara de louco, cabeça raspada, cara de louco. Só que ele é muito de ação. Tá. Então, tudo que ele assume de projeto, ele fala assim, isso aqui tem que ter uma ação. Isso aqui tem que ser levado para a comunidade. A gente tem que dar uma forma disso para alcançar mais pessoas e ajudar as pessoas. Então, em parceria com ele, a gente começou um projeto que chama Projeto Estratégia, que é justamente para cuidar de policiais militares e profissionais do Corpo de Bombeiros. Para quê? Primeiro, reverter os sintomas de burnout. Então, se a pessoa ela já está com sintoma, se os profissionais já estão muito estressados, a gente primeiro reverte. Reverteu, estabiliza. Estabilizou, a gente vai passar algumas coisas para que eles não tenham uma recaída. E a partir daí, eles podem passar por um processo terapêutico, procurar algum outro profissional para ver as questões mais profundas que podem atrapalhar também. Mas o protocolo é para quê? Para fazer com que essas pessoas consigam trabalhar sabendo o que elas estão fazendo. Porque uma pessoa ansiosa ou que sofre de burnout, ela já não é mais responsável pelas escolhas dela. Tá. Porque quem escolhe é a ansiedade. Que coisa. Imagina uma pessoa que tem medo. Uma pessoa que tem medo, você dá 3 opções para ela. Uma, que vai aumentar o medo. Uma, que ela consegue evitar completamente aquilo que ela tem medo. E outra que é mais ou menos. Se é uma pessoa que tem ansiedade, ela não vai encarar aquela que traz mais medo. O medo já fez ela escolher por ela. Já escolheu por ela. Exatamente. Mesmo que aquela opção que traz um desafio maior seja melhor, ela vai evitar. Porque a ansiedade vai gritar e vai convencer ela a não fazer. Nossa, é verdade. Isso é verdade. A gente percebe em pessoas isso. E quando a gente pega aí profissionais, como eu falei, né? Policiais militares, do Corpo de Bombeiro, profissionais da área da saúde, eles levam a rotina do estresse do trabalho para casa. Porque a hora que você sai do trabalho, não tem como desligar a mente e ir para casa sem pensar em tudo que aconteceu no trabalho. Porque você só tem um cérebro. Você vai usar ele no trabalho e você vai usar ele com a sua família. Não dá para separar as coisas. E tudo aquilo que você traz de estresse do trabalho, você vai levar para sua casa, você vai levar para os seus filhos, você vai levar para os seus momentos de lazer. Tem muita gente hoje que está na praia, com uma água de coco na mão, sentado na cadeira debaixo da sombra, mas a cabeça não está lá. Ela está preocupada. Triste, né? Que triste. Por isso muita gente fala, aquele cara, o cara se divertia, viajava e teve um suicídio, mas ele não estava lá, né? Não era... E quais são os sintomas silenciosos que a gente tem que prestar atenção aí, Jefferson? Então, eu vou até aproveitar uma outra coisa, guarda essa pergunta aí. Tá bom. Você falou do cara que, o cara tá bem e de repente se suicida. Um exemplo muito claro disso é o Antônio Cara de Sapato, que tá no BBB. Quem tá assistindo o BBB aí, pessoal... Se você tá assistindo o BBB, você sabe de que eu tô falando. Se você não sabe de que eu tô falando, dá uma olhada no meu perfil do Instagram que tem lá. Passa o seu arroba pro pessoal. Qual que é meu o seu arroba é Jefferson, com 2 Fs de faca, Ataliba. Jefferson Ataliba. Enquanto ele tá falando, pessoal, se você puder entrar lá e ver os stories, foi muito legal hoje, viu? Que você fez essa analogia aí de uma coisa que Brasil inteiro, muito brasileiro assiste Big Brother. Sim. E eu não conhecia ele. Esse Big Brother eu não tô assistindo esse. Não deu tempo ainda, não tô vendo. Mas o Kiko aqui conhece. Na hora que eu falei, como que é o nome do rapaz? Que eu ia te perguntar, né? Antônio Cara de Sapato. É um atleta. Atleta. Aí você até colocou lá, né? Não sei se você colocou atleta, mas você colocou rico, tá no Big Brother, físico bom, perfeito. O cara cuida da saúde, o cara se alimenta bem, amigo do Neymar, amigo do Medina. Esfera, tá né? no Big Brother, o cara é famoso.
bonitão, tal. E você não fala que o cara tem ansiedade. Uhum. O que acontece? Todo ansioso é solitário. Todo ansioso e depressivo é solitário. Tá. Mesmo que ele tenha muitos amigos, mesmo que ele converse com muitas pessoas, mesmo que ele tenha um relacionamento bom com a família, ele não se sente à vontade para falar sobre a ansiedade. Uhum. E aí o que acontece? Naquele ponto da ansiedade, ele é solitário. Por quê? Ou porque ele tem medo de ser rejeitado, tem medo de não ser levado a sério. No caso do Antônio Cara de Sapato, provavelmente porque ele tem medo de se mostrar vulnerável. Ele tem que se mostrar forte o tempo todo. O cara é lutador de MMA. Uhum. Vai falar que ele tem ansiedade? Entendi. Não vai. Ele tem que se manter forte. Então, essas pessoas, eles fazem de tudo para evitar falar sobre isso. E aí, quando a crise acontece, a pessoa passa pela crise sozinha. Uhum. E aí você percebe que a pessoa começa a evitar os amigos, começa a evitar lugares públicos, começa a evitar dirigir quando tem muito trânsito, porque ela tem medo de ter uma crise na frente de outras pessoas. E isso pode se desenvolver e se tornar uma das fobias específicas chamada agorafobia, ou a fobia social. Então, no caso dele, ele teve uma crise de pânico no meio do Big Brother. Talvez ele tem isso, Tem. mas Não, ninguém certeza, viu em casa, né? Certeza E ele ali, já tinha. coitado, ele não teve como esconder. Não. E aí, pra quem não viu, porque eu não sei se isso foi de madrugada, se foi ao vivo, acho que a Globo não mostrou, mas o Jefferson colocou lá. O que começou? Ele começou o que? Falar, gente, ele mesmo falou, né? Começou a bater, eu vi lá o coração. Ele estava deitado para dormir com uma das participantes que era amiga dele, e ele começou a falar, cara, tô mal. E começou já a faltar ar. E ela é médica, ela falou assim, o que você tá tendo? Ele, é uma crise de ansiedade. Se ele falou é uma crise de ansiedade, porque ele já sabe que ele já sabe quais são os sintomas. Ele deu um nome pro negócio. Então ele falou, eu tô tendo uma crise. E ele fala, eu costumo ter à noite. Então ele já costuma ter as crises à noite. E naquele momento ele teve a sorte de ter alguém do lado dele para amparar. Ela foi legal? Ela fez um gesto legal? Porque eu vi ela falando, calma, nós estamos aqui, tá todo mundo aqui. Ela falou, não, calma, você não precisa ter uma crise agora. Você tava com sono. E aí ela tocou nele e falou, calma, fica tranquilo, dorme. Por quê? A ansiedade, muitas vezes ela vai ser disparada pelo medo. Se uma pessoa pode contar com outra, esse medo ele vai diminuir. Porque ele fala assim, pô, não tô sozinho. Se eu tivesse aqui, tô com o Danilo aqui. Então, tô mais tranquilo. Então, sempre que a pessoa tem um amparo, claro que os sintomas vão diminuir. As crises vão ser mais leves, mas e para ter coragem de falar? Eu já tive clientes que tinham fobia social que o cara não conseguia assinar um papel. Ele não conseguia pegar o açúcar do açucareiro e colocar no café. Se tivesse na frente de alguém. Ele pegava o açúcar, dele levar o açúcar do açucareiro para a xícara que tinha 30 centímetros, ele tremia tanto que o açúcar caía todo. Meu Deus. E ele falava assim, cara, eu não consigo fazer nada na frente das pessoas. Eu falei, mas e as pessoas com quem você convive? Como é que você faz? Ele falou, eu conto para elas. Eu falei, mas se você contar para a pessoa, você não tem o sintoma? Ele falou, não. Eu falei, como assim? E aí eu comecei a estudar isso. Então, se a pessoa conta para outra que ela tem fobia social, ela deixa de ter sintoma. Tipo porque ela se sente à vontade de fazer alguma coisa errada. Fala assim, ele já sabe que eu tenho o problema, então ele não vai me julgar. E a pessoa fica mais tranquila. No caso do Antônio Cara de Sapato, foi isso que aconteceu. Ele já falou, ela estava ali do lado. Quando você expõe o problema, ele perde força. Quanto mais você guarda para si, e quanto menos você trata, mais força o problema ganha. E nós, assim, por exemplo, é a pessoa que está do outro lado. Por isso que Jesus disse, né? Jesus disse, ama em todo o tempo. A pessoa tem que amar, né, cara? Porque eu estava vendo hoje, eu fui na academia também e vi lá uma aula de natação. O professor entrou na água com a pessoa e disse, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você, eu tô aqui. E a pessoa conseguiu fazer uma aula inteira de aula. Então, assim, cara, põe aí o café, tão junto. Amar, né, cara? É amar a pessoa. Jesus falou pra gente, se a gente dever algo a alguém, que deva mais amor para as pessoas. Então, quem não tem que se colocar num lugar de ser empatia com a outra pessoa. É mais que empatia, é compaixão. Compaixão. Porque a compaixão
é a sua capacidade de perceber o sofrimento do outro e estar disposto a aliviar esse sofrimento. A empatia é você conseguir perceber o sentimento do outro. Então você percebe. Tá. A empatia não te leva a querer ajudar. Fazer ação, que nem um pastor faz aí. E aí, a empatia ela ainda tem uma armadilha. Você pode sofrer um estresse empático. Porque você percebe o sofrimento do outro e você começa a sofrer junto. Aí você passa a ter um estresse empático. Então, qual que é o desafio? Você tem empatia de perceber e logo em seguida ter compaixão. De falar, ó, percebo o sofrimento do outro. E eu quero ajudar a aliviar esse sofrimento. Porque você se fortalece para dar força para o outro. Se você só tiver empatia, você vai entrar no buraco junto. Entendi. Por isso é tão importante ter cuidado. Não é todo mundo que pode. Não. Né? E o que você perguntou dos sintomas silenciosos. Algumas coisas que poucas pessoas param para dar atenção. Muitas vezes, a ansiedade começa com insônia. O cara que tem insônia já tem um problema de ansiedade. Porque muita gente acha que ansiedade são sintomas mais extremos, onde a pessoa tem aquilo que a gente estava falando aqui. Falta de ar, taquicardia, tontura, formigamento pelo corpo, diarreia, ou então ânsia de vômito. Esses são os sintomas extremos de uma crise. Só que os sintomas mais brandos começam com insônia. Começam com falta de foco. Começam com a dificuldade de ter atenção, concentração, procrastinação. E muitas pessoas começam a ter esses sintomas, procuram um profissional e é diagnosticado com TDAH. Cara, eu nunca vi. Tem um monte de gente com 30 e poucos anos sendo diagnosticado com TDAH agora. Entendi. Cara, isso não existe. Depois de... TDAH é na infância, né? Não acontece na fase adulta. Só que tá tendo um surto tão grande de ansiedade que a pessoa tira o foco e a pessoa não entende de onde é tem isso. Tem poucos profissionais capacitados para lidar com protocolos específicos de ansiedade. Certo. E ele tenta usar as terapias convencionais. E aí chega uma hora aquela terapia convencional não dá resultado. E aí a pessoa fala, bom, o que eu faço? E ela começa a procurar coisas que possam justificar aqueles sintomas. Entendi. E aí vai, não, é TDAH, não é autismo, não, isso daí é só tomar um remedinho, é só tomar um calmante. Esse dia eu mesmo ouvi falando, tem gente que está descobrindo autismo com 40 anos. É estranho, né? Então, alguns diagnósticos são meio questionáveis, né? Por quê? Porque os profissionais não sabem mais o que fazer com as pessoas. Chega um ponto e fala assim, cara, tudo que eu tinha aqui no meu arsenal de terapia que eu usei não deu resultado. Eu preciso dar alguma coisa para melhorar essa pessoa. E aí encontra-se diagnósticos alternativos para aliviar os sintomas daquela pessoa. Mas, de novo, só vai aliviar, não vai resolver. Então aí é tanto diagnósticos que às vezes não são certos, é só para justificar também. E remédios também que não são... que não é para aliviar naquele momento, mas que não são talvez adequado, talvez se você fizesse um esporte ou se dedicasse à sua fé, confessasse. Olha, até tem um versículo que diz, confesse as suas dívidas ou as suas faltas, as suas necessidades um com o outro, um com os outros, para que sareis, Jesus disse. Então olha o que você falou aqui, fala que tá em Mateus isso aí. Tá, né? Fale sua ansiedade, fala do seu problema com os outros para que sareis. Aí e pegar alguém de confiança e abrir, talvez são remédios importantíssimos. Sim, né? Tanto que a psicanálise e a psicologia, a cura vem através da fala. Só que para uma pessoa que tem um quadro de ansiedade mais grave, ela não tem tempo. Ela não tem tempo para passar por um processo terapêutico convencional para chegar no resultado onde ela consiga voltar a sair sozinha, onde ela consiga deixar os remédios. Certo. Então, por isso que é importante ter um protocolo específico para ansiedade, para que a pessoa saia dessa situação e depois ela procure um tratamento mais profundo. E você está falando uma coisa que está trazendo luz para nós, Jefferson, a gente está entendendo, mas ouvindo assim um pouco, às vezes vai dando uma ansiedadezinha, um medo. O que a gente pode fazer, algumas atitudes para enfraquecer a ansiedade, assim, talvez na nossa casa ou no nosso dia a dia? Eu sei que a gente tem que procurar profissionais, você é um dos profissionais e que Deus
te dê muita sabedoria, cara, e muita estratégia para tirar o máximo de pessoas possíveis da ansiedade, depressão e estresse, para que as pessoas possam ser produtivas, para que as pessoas possam ser completas. Eu peço que Deus te faça treinar muitas pessoas e ramificar por esse mundo, que Deus levante muita gente nesse mundo para lutar contra esse mal silencioso. Silencioso não, mas que hoje em dia todo mundo conhece, né? Mas o que você fala de como a gente pode enfraquecer ela no dia a dia, talvez? Então, é esse acho que o meu principal desafio. Que todo mundo pense em como enfraquecer a ansiedade. Não enfraquece. Ansiedade não é uma doença. Ansiedade não tem cura. Ansiedade não tem como ser enfraquecida. Quer ver um exemplo? Que vai ficar bem claro. O que dá gripe, Danilo? O que dá gripe? O que causa gripe? Não é a sua imunidade, talvez? Não baixa imunidade? Ou... Você que está assistindo a gente aí, o que dá gripe? Passa? Fala aí, pessoal. O que dá gripe? O que você acha que é? O que dá gripe? Kiko, ajuda aí. Ó, o Kiko matou a charada aqui, ó. Friagem. O que mais, Kiko? Imunidade baixa. Não, isso não vale. Não vale? Não vale. Não vale? Ó, vai falar pra sua avó que o que dá gripe é imunidade baixa. O que sua avó vai falar? Ela vai falar assim, é nada. O que dá gripe é tomar chuva, sair no sereno, tomar gelado. Tomar sorvete gelado. Por quê? Já tá no inconsciente popular que várias coisas causam a gripe. Tá? Ok, então, vamos lá. Tomei chuva, eu vou pegar gripe. Aí você pega a gripe. O que cura a gripe? O que cura a gripe? O que cura a gripe? Na minha visão, você tá falando? O que você toma quando você tá com gripe? O que cura a gripe, Kiko? O que é bom? Gostei dele. No meu caso, Simegrip e Benegripe. Simegrip e Benegripe. Remédio. Remédio não cura a gripe. O remédio ele só alivia sintoma. Perfeito. Porque o vírus da gripe não tem cura. Ele vai sair, né, do seu corpo. O seu corpo tem que se fortalecer para lidar com o vírus da gripe. E a hora que o corpo se fortalece, ele volta a ficar sadio e a gripe não atrapalha mais. Porque nem o Covid mesmo, que tinha aquele protocolo de 7 dias, não tem o que fazer. Tem que se beber água, hidratando e tentar melhorar o corpo pra... Eu tive Covid 2 vezes. A primeira vez que eu tive, eu fui no médico, que fui inclusive num amigo meu. Falei, cara, tô mal, tal. Ele fez o exame e falou, você tá com Covid. Eu falei, e agora? Ele falou, agora você tá com Covid. Ele falou, não tem o que fazer. Ele falou assim, mas você não vai morrer disso, fica tranquilo. Eu falei, como não? Ele falou, não, pelo seu estilo de vida disso você não vai morrer, você vai passar mal. Vai morrer você não vai. Logo você melhora. Fiquei mal. Mas eu já tava tranquilo porque eu já sabia que não ia morrer. Ele falou que não ia morrer, eu acreditei nele. Acredito. Mas aí o que acontece, Danilo, voltando. Brincadeiras à parte. As pessoas acham que o que dá gripe são outras coisas e não o vírus da gripe. Tá. Elas acreditam mais em coisas do que a própria ciência. E aí, ok. Então, o que dá a gripe é o vírus da gripe. E não tem cura. Mesmo assim, as pessoas procuram curas alternativas. Se você tomar um suco de beterraba com chá de hortelã e comer uma canja de galinha, vai fazer mais efeito do que você tomar remédio. Porque essas coisas vão fortalecer o seu corpo. Então, para de tomar refrigerante, para de comer açúcar, dorme cedo em vez de ficar dormindo tarde. Para de ficar consumindo produto industrializado que tem corante e tudo mais. Come as coisas naturais, preferencialmente cruas. Dorme bem. Para de assistir porcaria. Você não pega gripe mais. Você não pega gripe porque o corpo vai estar fortalecido. Entendi. Ansiedade é a mesma coisa. Então, o que causa ansiedade? O seu corpo, a sua mente estarem fracos. Seria o estilo de vida. Estilo de vida. E hoje a gente vive um estilo de vida doente. E isso adoece a pessoa e aí a ansiedade ganha força. Mas não é a ansiedade que está ganhando força. Você que está ficando fraco. A pessoa está ficando fraca. Entendi. Isso foi então, tá claro para mim. Estou aprendendo. Qual que é o meu trabalho? Fortalecer o indivíduo. Não é enfraquecer a ansiedade, porque isso é impossível, cara. É impossível enfraquecer a ansiedade. O que eu posso fazer é fortalecer o indivíduo. E isso não é o Jefferson que está falando. São os protocolos que mais funcionam hoje em relação à ansiedade. Tanto é que Jesus, ele não falou, não tenha ansiedade. Não. Ele falou assim, não andeis. Ou seja, você tem. Você vai ter. Agora não fica hoje, amanhã tal, não fica ansioso, né? Ele falou assim, não tenha ansiedade. Ele falou, não ande ansioso. Não permaneça ansioso, mas você vai ter. E aí, nessas pessoas ficam procurando formas de
reduzir a ansiedade ou enfraquecer a ansiedade Ou não curar a conseguem curar. ansiedade, também não cura. tem. Então, se você está assistindo, você tem problema com ansiedade há mais de 6 meses, já toma remédio, já procurou ajuda, procurou terapia e não conseguiu resolver ainda, tem alguma coisa errada. Porque os protocolos de ansiedade mais efetivos hoje, eles duram 8 semanas. Uhum. O protocolo que eu uso dura 12, porque eu ainda tenho 4 para ter uma margem né? Se a pessoa demorar um pouquinho mais, eu tenho 4 semanas a mais. Você tem um programa, então, Tenho. de 12 semanas. Eu tenho um programa, um protocolo específico Para para que a fortalecer pessoa consiga se livrar da ansiedade ou superar a ansiedade. O termo melhor é esse. Você Tá. vai superar, porque ela vai continuar. Certo. Então, é um protocolo para que você supere a ansiedade em 12 semanas, sem remédio e sem recaída. Uhum. Então, tem muitos clientes que vêm, começam a fazer o protocolo e ao longo do protocolo deixam de tomar o remédio. Perfeito. Porque o remédio não cura. Remédio não cura a ansiedade. O remédio ele só alivia os sintomas. Uhum. Só que ele alivia os sintomas por um tempo. Depois de um tempo, aquele remédio faz menos efeito. Aí a pessoa troca por outro. E aquele começa a dar efeito colateral porque misturou com o primeiro. E tem que tomar um outro para reduzir o efeito colateral. Às vezes Não vem, tem a fim. depressão vem até mais rápido. Não tem fim. Tomar remédio e não treinar o corpo, não treinar a mente, é a mesma coisa que você tomar suplemento e não ir para treinar. academia. Entendi. Toma whey, protein e creatina Fica em e não casa. vai para academia. Toma whey, protein, toma creatina e fica em casa vendo série do Netflix. Uhum. Você não vai ter resultado. Você só vai ganhar peso. Remédio é a mesma coisa. Se você tomar remédio e não treinar, você vai continuar tomando remédio a vida inteira e não vai ter resultado. Só que as pessoas querem ter resultado com o remédio. Porque como que o remédio funciona, Danilo? Dentro do nosso cérebro aqui, o mecanismo que aciona a ansiedade se chama amígdala. Tá. Então tem uma glândulazinha ali que Neurociência, hein, gente? Ó. Neurociência. Foque. Diante de perigos, um perigo real, a amígdala fala assim, cara, minha vida está em risco. Se prepara para lutar ou para fugir. Então imagina que você sai na rua aqui, você vê um Doberman vindo correndo na sua direção, Pitbull. Ele vem correndo, bravo, você vai olhar, é instantâneo. A mente vai reconhecer o perigo e vai te preparar para fugir ou para lutar. Eu não sei o que é pior, porque um cachorro você não consegue fugir e também não consegue fazer muita coisa, né? Beleza. Esse é o mecanismo do medo. A ansiedade, ela é mais problemática porque antes de sair na rua, você só pensa no cachorro. E se tiver um cachorro na rua? Você cria. De pensar no cachorro, ele não precisa nem estar lá. A mesma glândula vai ser acionada e vai descarregar Você no vai seu lutar do mesmo organismo jeito. o cortisol e a adrenalina para você fugir Ou ou lutar. Sem existir. Só que não existe, não tá lá. E Que aí, coisa, hein? como é que você resolve isso? Não resolve. Aí o que acontece? A amígdala, ela começa a ter essa ativação com mais frequência, cada vez com mais frequência, até que chega uma hora que ela sequestra o cérebro inteiro. E ela toma tudo para ela. Ela fala, agora quem manda na parada sou eu. Agora eu sou responsável pela sobrevivência do organismo e eu mando no negócio aqui. Só que como que a amígdala funciona? Te preparando sempre para lutar ou para fugir. E aí vem o córtex pré-frontal, Certo. que é o cara que vai olhar e falar assim, peraí, eu sei que você está comendo, mas deixa eu ver se tem um cachorro mesmo lá fora. O córtex pré-frontal seria a parte que vai checar. Peraí, não é assim, né? Vamos ver se tem um cachorro. Aí ele vai abrir o portão, eu vou olhar e falar, não tem cachorro. Segura a onda aí, amígdala. E ela fala, então tá bom, desculpa aí, mas achei que tivesse. E aí ela reduz a ativação. Só que quando o seu corpo está fraco, isso não acontece. Entendi. Porque para você ter um estado de relaxamento ou calma, você precisa de serotonina e endorfina. São os dois hormônios que vão te trazer relaxamento. Se você correr 15 minutos, você dá uma volta no quarteirão correndo aqui, Tá. cara, você vai ter uma descarga de endorfina. Você vai ter, porque é instantâneo. Você correu, fez uma atividade física intensa, vai ter endorfina. Tá. Você vai sentir o quê? Um bem-estarzinho, um relaxamento e tal. Mas não vai ter serotonina. 90% da sua serotonina é produzida pelo intestino. Aí é o que você come. O intestino inflamado não produz serotonina. E um processo de desinflamação para o seu intestino voltar a produzir serotonina leva de 12 a 16 semanas. 12 de... Se você está dizendo limpar o intestino? Limpar o intestino para voltar a produzir serotonina
com a mesma qualidade do intestino saudável. Isso é o que? Alimentação? A alimentação, porque não é só alimentação. Porque muita gente fala assim, mas Jefferson, o que eu tenho que comer para melhorar a ansiedade? Porque tem alimentos que promovem substâncias que vão te ajudar com a ansiedade. Mas o desafio não é o que você tem que comer, é o que você tem que parar de comer. Entendi. Porque se você parar de comer o que faz mal, só vai sobrar o que faz bem. Só que as pessoas não pensam Mas isso. faz dizer não. Eu falo assim, mas o que eu tenho que comer? Eu falo, não, não pensa no que você tem que comer. O que eu tenho que parar? Pensa primeiro no que você tem que parar. Então, para com açúcar. Para com McDonald's. Para com industrializado. Para com as coisas que tem corante. Para com sal em excesso. Aí o intestino Já vai começar a desinflamar. Dizem, né, que o intestino é um segundo cérebro, até mais, tem até mais Porque ele neurônios? Porque ele produz muitos neurohormônios que o corpo inteiro vai usar. Como, por exemplo, a serotonina. A serotonina vem do intestino. Vem do intestino. 90% dela é produzida pelo intestino. Então, quem tiver um intestino preso, pode ser que tenha baixa... Não pode ser. Não vai ter. Mas não vem de outra forma a serotonina? Só de lá mesmo? Rapaz... E aí, como é que você faz? Pessoas produzirem serotonina para se fortalecer com a alimentação que a gente tem hoje. Como? Primeiro, conscientizando e tendo um plano alimentar. Porque a maioria dos meus clientes fala assim, ai Jefferson, mas eu trabalho fora, mas às vezes eu como em restaurante, às vezes... Tá, ok, eu também tenho essa rotina louca. Porque eu também viajo, toda semana eu tô em São Paulo, tô no interior, amanhã eu vou estar em Boituva. Legal. Então, eu também tenho uma rotina louca. O que você faz? Se programa para passar o seu dia. E o álcool? O álcool é prejudicial? Também é prejudicial. Para esses nossos Sim, neurotransmissores aí? Uhum. Olha aí, pessoal. Começo de ano, não poderia ter um programa assim tão sugestivo para que você possa cuidar da sua alimentação, do seu intestino, do seu cérebro. Cara, que interessante, viu? Porque se você não cuidar dessas coisas, como é que você alcança as outras depois? Você não alcança. Você pode até alcançar, mas você poderia alcançar mais rápido. Então, a adrenalina é mais fácil, porque aí você corre ali e libera adrenalina, mas serotonina... Não, adrenalina não. A endorfina. A endorfina. Isso. A endorfina é instantânea. É. Fez atividade física, você vai ter. Por isso que quando você corre e vai na academia, você dá uma relaxada, é gostosinho e tal. E aí, Danilo, uma outra coisa que você comentou, falou assim, mas então cuida da fé, ou então vai pra academia, ou então... Muita gente acha que ações isoladas vão trazer o resultado completo. Tá. Não vão. E aí você vê o influenciador digital lá falando assim, não, porque é só acordar 1 hora mais cedo e você vai mudar a sua vida. É. Eu olho isso, cara, e falo assim, esse cara não sabe o que ele tá falando. Por quê? Não, ele sabe o que ele tá falando, tá? Não tô dizendo que ele não sabe. Ele não sabe o que ele tá falando pro ansioso. Cara, o ansioso não vai pra academia. Se você tem ansiedade, você sabe o que eu tô falando. Você não vai entrar numa academia, ver um monte de gente correndo e ficar à vontade lá dentro. Você não vai. Quem tem ansiedade não dorme à noite. Como é que esse cara vai acordar 1 hora mais cedo? Ele não vai acordar 1 hora mais cedo. Certo. Entende? Então tem vários outros fatores que vêm antes de acordar 1 hora mais cedo para estar na academia que vai levar a pessoa a não estar lá. Então no protocolo, para que você consiga se livrar disso, o que você tem que fazer? Um pouquinho por dia, todos os dias. Tá. Constante. Um grande mal do Pouquinho brasileiro constante. é começar as coisas com muita empolgação, extremamente apaixonado. Nossa, eu vou começar, eu vou transformar minha vida e aquela coisa toda. Não vai. Então eu falo para os meus alunos, você vai acordar cedo, você vai tomar 15 minutos de sol enquanto você anda. Pode ser no seu quintal. Mas o que você tem que fazer? Tomar sol e andar 15 minutos. Nossa, eu quero andar meia hora. Não, é 15 minutos. Perfeito. Por quê? Porque no dia seguinte você vai andar mais 15 minutos. Porque se você já começar empolgado hoje, nossa, vamos lá, no dia seguinte você vai estar dolorido, você não vai estar afim. Você fala, não, esse negócio não é pra mim. Depois Você de já 2 põe dias, você já dificuldade. vai querer desistir. Então é um pouquinho por dia, todos os dias, porque você vai perceber a diferença. Em 1 semana a pessoa já está dormindo. É tremendo esse protocolo, viu, Jefferson? Tremendo. Em Isso 1 aí semana a pessoa ajuda já mesmo volta a dormir. Mudar a vida da pessoa. E uma pessoa que dorme bem, ela tem muito mais clareza mental no dia seguinte, porque ela descansou, ela consegue pensar nas coisas, cara. Legal. Como é que uma pessoa tem clareza mental sem dormir de noite e já acordar irritada? Impossível. Ô, Jefferson, tem algumas pessoas escrevendo aqui no chat. Vou pedir para que vocês escrevam, tá? Daqui a pouco
Faz 1 hora que já estamos na programação. Nossa. E nós vamos ler aqui algumas interações, tá bom? Então, se você quiser deixar um feedback para o Jefferson, alguma talvez pergunta e alguma interação, agora é o momento de fazer. Daqui a pouco nós já vamos ler. Ô Jefferson, então, você falou de influência digital. Vamos falar uma coisa aqui. Você disse que quase 18 milhões de pessoas ou tem depressão, ou tem ansiedade, estresse, não é isso? 18 milhões de brasileiros. Antes da pandemia. Antes, então. Agora é 84 milhões. Onde que tá esse mundo, então, feliz do Instagram que a gente vê pra todo lado? Porque tá todo mundo feliz, né, no Instagram. Então. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu fui muito confrontado, Jefferson. Fui muito confrontado comigo mesmo, assim, no momento de reflexão. E, assim, eu acreditava que todo mundo era maduro para entender que só não tem problema no cemitério. Que todo mundo tem problema, mas não é assim. As pessoas não são assim. As pessoas veem né, eu tô fazendo inglês agora, eu tava aprendendo a diferença de history e store na história, né? Porque o que é história com H e o que é... Foi bem sugestivo o cara que inventou o Instagram de chamar aquilo de fantasia. Não é história real. Ele chama aquilo que a gente faz 15 segundos de fantasia, porque ele é uma fantasia. Você põe o que você quer, você fala o que você quer mostrar. E eu falei com Deus, assim, né, orando, falei, Deus, me desculpa se eu aumentei a ansiedade de alguém, talvez com os meus posts, talvez eu comecei a me policiar mais nisso, cara, porque as pessoas estão vendo e ficam se comparando, acham que são... Eu tomei muito cuidado disso. Só que quando você me fala essa estatística de pessoas de depressão, em pessoas ansiosas, a grande maioria e ele tá te colocando uma questão que ele não tá fazendo, você acordar mais cedo, você fazer isso, fazer aquilo. Então eu queria que você me contasse, o que você pensa disso? Danilo, tem um negócio que é mais preocupante que isso tudo. Ou melhor, onde começa a preocupação. Tá. Tem uma estatística que diz que o influenciador digital tem 71% de credibilidade diante da audiência. 71. Bastante, então, né? Imagina que de tudo que ele fala, 71% de tudo que ele fala as pessoas acreditam e seguem. Caraca. Um cientista tem 78% de credibilidade. Só que um cientista, o cara estudou a vida inteira, o cara tem mestrado, doutorado, o cara tá dentro de um laboratório. Aquele cara que dá a vida dele para fazer os testes e comprovar uma coisa com começo, meio e fim, tem 78% de credibilidade. Um influenciador digital que tem 18 anos, tem um corpinho da hora, ganhou dinheiro vendendo curso que ensina a vender curso, fala as coisas, esse cara tem 71% de credibilidade. A internet é um lugar que motiva muitas pessoas. E não existe nada mais perigoso do que uma pessoa motivada que não sabe o que está falando. Entendi. Porque ela convence as outras. Puxa vida, entendi. O cara motivado é perigoso, porque ele põe perigoso. Paixão naquilo então você e vai arrasta ver gente. Aí, aproveitando isso, você vai ver uma tendência esse ano da galera trazendo tendências e novidades sobre como lidar com a ansiedade. Ah, vai crescer isso? Vai crescer, já está crescendo. E você vai ver algumas tendências muito legais, como, por exemplo, tomar banho numa banheira de gelo. Pô, a cara no gelo, isso eu acabei de ver. Não, de entrar numa banheira de gelo mesmo. Tem um cara chamado Wim Hof, que ele vive ele é chamado de Iceman, porque o cara ele corre no gelo, ele entra, ele vai nadar nas piscinas congeladas lá na Antártida e, cara, o gelo faz bem. Tá, o gelo faz bem, tem várias coisas comprovadas que ele ajuda e tudo mais. Só que o gelo não é protocolo para ansiedade. E não é para todo mundo também. Não é, porque o gelo, em alguns casos, ele aumenta a pressão. Então você pega um cara que é ansioso, tem problema de pressão e entra numa banheira de gelo, o cara morre. Pressão alta. Puf. Só que já tem um monte de influenciador digital falando assim, porque eu melhoro a minha ansiedade tomando um banho numa banheira de gelo. Nos Estados Unidos tem alguns influenciadores que tem lá 6 milhões de pessoas que o cara já coloca uma banheira num cenário bonito, com uns montes nevados lá no Alasca, e aí ele põe o gorrinho e tal, entra na banheira de gelo dele, e aí já tem aplicativo para você olhar no celular quanto tempo você fica na banheira de gelo para compartilhar. Eu olho para isso e falo assim, cara, para que isso? Porque imagina, tá, legal, vamos imaginar, vamos fazer de conta que isso funcione. Aí você tá dirigindo no meio da Marginal Tietê, te dá uma crise. E aí? Como é que você resolve? Não tem banheiro de gelo. Pega o cooler tá no carro dela cheio de gelo. Cara,
E joga. Só que isso vende porque glamoriza, Danilo. Entendi. E as pessoas olham e falam assim, nossa, que novidade legal. Protocolo para você resolver problema com ansiedade é uma novidade que já existe há 5.000 anos. Só que as pessoas querem novidade. As pessoas querem glamour. Outro dia eu vi uma postagem de uma menina enfiando a cabeça numa bacia cheia de gelo. Para reduzir a ansiedade. Ele enfia a cabeça. Eu olhei e falei assim, para quê? Porque realmente o gelo ele pode ajudar na ansiedade. Como? Se você passar gelo nos lábios e na região do pescoço. Você vai ter algumas reações no seu organismo que naturalmente vão baixar a ansiedade. Tá? Você vai ter uma ativação do nervo vago que vai fazer com que você tenha uma sensação de relaxamento. Só passar gelo na boca e no pescoço. Não precisa enfiar a cabeça na bacia d'água. É muito mais simples que isso. Só que passar gelo na boca não tem o mesmo glamour de você encher uma bacia d'água e enfiar a cabeça. E essa menina que está enfiando a cabeça na bacia d'água tem 71% de credibilidade diante da audiência dela. E essas são as novas tendências para ansiedade, então, agora para o futuro. Só algumas. Vão aparecer absurdos. Só que o povo acredita nisso, cara, e faz. Que nem a gente vê curso de física quântica. Cura quântica. Cura quântica. Cocriação. Cara, eu fico louco com essas coisas. E o meu irmão é físico. Meu irmão é físico. Mestrado, doutorado, participou de coisa que desenvolveu para Covid. E ele fica louco com isso. Fala assim, Imagina, cara, porque é pseudociência, não é real. E as pessoas acreditam porque elas estão desesperadas para encontrar alívio. Alívio. Banho frio faz bem? Faz, mas não resolve. Por que o banho frio... Você ainda toma banho frio? Porque eu lembro que você falava que você Tomo. ligava quente, né? Eu Tomava tomo. quente, depois Tomo. você aí Eu dava tomo. uma descarga. Eu lembro que você falava nos treinamentos. Mas não tem nada a ver com ansiedade. Não, é porque você gosta. É porque eu gosto. Relaxa você, né? Relaxa por quê? É. As pessoas quando estão passando por uma crise ou estão com os primeiros sintomas, se ela for tomar um banho gelado, vai aliviar. Porque é tão desconfortável que você não consegue pensar em nada. Você desacelera os pensamentos através do seu corpo. Porque é frio, desconfortável. A hora que você está debaixo de um banho gelado, você não vai ficar pensando no boleto para pagar. Você quer desligar a água porque está te incomodando. Então, desacelera. Só que não resolve. A hora que você sair debaixo do banho frio, vai voltar tudo de novo. Então, hoje as pessoas elas procuram alívio e distração, não solução. Porque a solução dói. Eles não querem solução. Não querem. Porque a solução dá trabalho. Para você querer solução, você tem que ter resiliência. Sem resiliência, você só procura alívio e distração. E como que é isso? Que a solução para reversão está na superfície. O que significa isso? Eu digo que a primeira solução para reverter e estabilizar está na superfície. Não vai adiantar. Sim, não é que não vai adiantar. Claro que uma terapia vai adiantar. Só que a terapia vai levar muito tempo e vai levar muito tempo para reverter os primeiros sintomas. Se você seguir um protocolo específico para ansiedade, você reverte os sintomas e volta a ter controle da sua vida em 12 semanas. 12 semanas você tá... Nem que você queira ter uma crise de ansiedade, você consegue. Você vai sentir, você vai ter consciência, estou tendo uma crise de ansiedade. E você vai estar tranquilo e conseguir lidar com ela. Hoje, Danilo, eu me coloco em situações que eu tenho crise de ansiedade, escalando, por exemplo. Às vezes eu estou escalando e eu me proponho a fazer coisas que eu perco completamente o controle motor do meu corpo. Eu começo a tremer descontroladamente. E eu sei que é uma crise de ansiedade. Eu falo, putz, estou tendo uma crise. Não, peraí, eu preciso fazer passar porque eu preciso continuar. E eu faço os exercícios e tal e continuo. Perfeito. Porque funciona. Porque quanto mais você sabe sobre uma coisa, menos mal isso te faz. Quanto mais você souber como a ansiedade funciona, menos mal isso vai fazer para você. Até chegar ao ponto de você conseguir falar, caramba, estou tendo uma crise. E tá tudo bem. Vai passar. E tá tudo bem. É assim, cara. Porque dura no máximo 30 minutos os sintomas mais graves. Se você não tiver os sintomas mais graves, você vai ter um lapso ali de perceber algumas coisas, fazer alguns exercícios e voltar ao normal. Já tive crise de ansiedade e não sabia que era. Vi aqui agora. Mas muito raro ter. Mas eu já fui no hospital assim com o coração acelerado, chega lá, faz exame eletro, não deu nada. Então era crise de ansiedade. Mas foi assim, fraco, eu só sentia mais pulsando aqui. Aprendi demais. E você, Kikão? Pessoal, Jorge, coloca as perguntas aí na tela, fazendo favor. Quem quiser fazer uma interação. Se tiver perguntas, né? Tem alguma pergunta, Kiko? Alguma interação que você gostou? A meditação ela ajuda bastante na recuperação e no relaxamento.
Isso pode ajudar em algum momento de crise? O Kiko falou sobre a meditação. Inclusive, ele é especialista em mindfulness, né? Sou instrutor de mindfulness também. Uma das formações que eu uso no protocolo. É. Então, sobre meditação, o que você fala para nós? Muito legal. Meditação ajuda, mas não resolve. Da mesma forma que todas as outras coisas. Igual o banho frio, por exemplo. É igual banho frio, é igual a alimentação, é igual a atividade física, é igual a fé, é igual a tudo, sozinho não funciona. Então a meditação ela é fundamental, aliada a cuidar da alimentação, atividade física, da sua fé, dos pensamentos, das emoções. Juntando essas coisas, você vai ter resultado. Porque você pode até ir para um retiro meditativo no carnaval. Agora é carnaval, você vai ver um monte de gente indo. Retiro. Não, vou fazer um retiro para relaxar, ansiedade. Você vai aliviar, mas não vai resolver. Você vai sair do retiro, você vai voltar tudo normal. Por quê? Uma pessoa ansiosa não consegue meditar. E a galera, não, eu vou fazer meditação, vou pegar um negócio no YouTube aqui e tal. Cara, e a galera quer fazer meditação de 20 minutos. Depois de 3, ela já tá dando pirueta. E o ansioso, ele se culpa e se cobra muito. Se ele estiver num lugar com muita gente, ele vai sentar e vai começar lá, né? Respira, expira e tal. Aí vai chegar uma hora e fala assim, ih, caramba, meu pensamento foi para outro lugar. Será que eu tô fazendo certo? Aí ele vai abrir o olho e olhar do lado, assim. E vai ver todo mundo de olho fechado. Eu falei, caramba, tá todo mundo de olho fechado, acho que eu errei. E ele vai falar, e agora? Será que vai funcionar para mim? Que hora será que vai acabar? Será que vai demorar? E a hora que acaba, as pessoas compartilham, não, para mim foi maravilhoso, foi muito bom. Eu falei, caramba, eu não vi nada que essa outra pessoa falou. Nossa, é importantíssimo falar isso, Jefferson. Acaba ficando pior do que antes de fazer a meditação. Muito bom. Por quê? Porque não se preparou antes em outras coisas. Muito bom. Então, o que eu falo para os meus alunos? Tem exercício de meditação no protocolo? Tem. E eu falo o quê? Você só tem que fazer. Não tem que fazer bem feito. Faz. Só faz. No começo você não vai conseguir. E não tem que conseguir fazer bem feito. Você só tem que fazer. E na primeira semana você vai meditar por 3 minutos. Não, eu quero fazer 10. Não, é 3. Perfeito. E esses 3 é só fazer. Das redes sociais que você comentou. Eu vou pegar isso aí que só para... Tá. Que você comentou, não falei, né? Redes sociais. O que acontece? No dia de uma pessoa, ela passa por várias coisas. Coisas boas, ruins, desafios, conquistas. E nas redes sociais ela mostra só um fragmento do dia dela, que é um fragmento bom. Quem está olhando de fora só vai ver aquele fragmento. E olhando só aquele fragmento, eu tendo a acreditar que a vida inteira daquela pessoa é só aquilo. O dia inteiro dela é aquilo. E eu falo, caramba, olha como a vida daquela pessoa é legal. E como é que você calcula a sua felicidade? Sabia que todo dia você calcula a sua felicidade, Danilo? Não. Todo dia você faz um cálculo de felicidade. E como é que você calcula a sua felicidade? Comparando a sua vida com a vida das pessoas com quem você mais convive. Então, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E quando não existia redes sociais, você convivia com pessoas próximas, do seu trabalho, da sua família, onde todo mundo era mais ou menos parecido. Sim. Condição social, para onde viajava, sobre o que falava, estudo, todo mundo era meio parecido. Então, a pessoa se olhava, né, olhava em volta e falava, Tá tudo bem, tá tamo tudo em bem, casa. ó, todo mundo parecido, pô, legal, show, tô feliz. Aqui, você vira amigo de todo mundo. Aqui você é amigo da Jade Picon, que é milionária e tá lá. Aqui, em todo cara, lugar. aqui, você é amigo do Elon Musk. Cara. Entendeu? E o seu cérebro, ele não consegue identificar que isso aqui não é seu amigo e não faz parte da sua vida. Cara, que top o programa. Por quê? Você já fez terapia em grupo? Não, Não. não. Talvez você que está assistindo já tenha feito. Mas eu te digo que você já fez uma terapia em grupo, Danilo. Eu também Posso já ter fiz. feito, como? Eu tenho certeza que já fez. Se você já assistiu alguma série do Netflix ou novela, você já fez terapia em grupo. Já fiz. Porque você passa a conviver com aquelas pessoas. Você passa a compartilhar dos anseios, dos desejos, das dificuldades. Porque aquilo faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Você começa a criar afeição por alguns personagens, começa a criar aversão por outros. E nisso, você acha que você é amigão dele. E você começa a comparar a sua vida com a dele. E a mesma coisa acontece nas redes sociais. Porque você olha uma pessoa fazendo algo que você gostaria de fazer, você fala assim, poxa, aquela pessoa tem a metade da minha idade e já fez tal coisa, ou tá fazendo aquilo que eu gostaria de ter feito quando eu tinha a idade dela.
Será que eu tô aproveitando bem minha vida? Caraca. Putz, minha vida vai acabar, eu não realizei tudo o que eu queria, mas ó, esse cara aqui, ele tá naquele lugar que eu sempre sonhei em ir. Será que eu tô aproveitando bem minha vida? E a pessoa ela começa a se colocar numa situação onde ela não se sente feliz. Não porque a vida dela não é boa, porque talvez ela tenha uma família boa, filhos bons, um bom relacionamento, amigos. Claro que vão ter desafios, dificuldades, mas ela começa a se comparar com outras pessoas que mostram uma coisa que muitas vezes também não é Os real. fragmentos, né? Que você está dizendo. Ela São se compara com os fragmentos. fragmentos. E a pessoa fala assim, nossa, mas minha vida acho que não é tão boa. E é o que a gente vê os adolescentes e as crianças tendo depressão hoje. Entendi. Porque elas não se sentem aceitas por serem quem elas são. Elas precisam ser como aquela comunidade é para que ela se sinta aceita por aquela comunidade. Porque ela não tem mais um grupo de amigos ali com que ela pode brincar e conviver. O grupo de amigos delas hoje tem 2 milhões de pessoas. E ela vai se comparar com os 2 milhões de pessoas. Então, que nem entrando aqui, ó, em questão de adolescente e criança. O ideal seria atrasar o máximo que você puder a rede social para criança. O ideal seria variar o repertório das crianças. Tá. Porque o que acontece? Não adianta só atrasar. Essas crianças têm que ter prazer em outras coisas. Elas têm que ter prazer em conquistar as próprias coisas, em resolver os próprios problemas. No caso, um esporte aí ajudaria, porque ela vai competir, Cara, por exemplo. qualquer coisa. Ah, eu Pode quero... ser um esporte, pode ser um trabalho na igreja, Voluntário. pode ser lavar a louça em casa. Qualquer coisa onde ela tenha um senso de responsabilidade e tenha que resolver as coisas por si. Por quê? A mesma área cerebral responsável pelo prazer também processa o sofrimento ou a dor. O mesmo lugarzinho, tá? Então vamos dizer que essa caneta aqui é o lugarzinho onde processa o prazer e a dor. Quando ela está nesse extremo, que é o extremo do prazer, a pessoa ela vai sentir tudo de gostosinho aqui, e a hora que ela acaba aquilo que está dando prazer para ela, a mesma região é responsável pela dor. Isso aqui faz assim, ó. E ela vai sentir um sofrimento proporcional ao prazer que ela estava sentindo. O que ela faz? Na hora ela vai buscar alguma coisa que dá prazer de novo. Ela vai conseguir se virar. Já virou, não, virou vício. Virou vício. Por quê? Se ela teve prazer no TikTok e ela tá. para de ver o TikTok, ela vai sentir o sofrimento proporcional. Ela vai fazer o quê? Mais Tá. TikTok. E aí mais TikTok, mais TikTok, mais TikTok. Acabou o TikTok, cara, vai ter o sofrimento. Ela vai querer alguma coisa aqui. E aí ela vai pra série de Netflix. E aí ela vai pro Instagram. E ela vai pros filminhos mais pesados. Cara, o surto de pornografia que existe hoje é uma coisa absurda. No meio das crianças? No meio de todo mundo, porque as crianças já têm acesso a isso muito cedo. A erotização infantil é uma coisa absurda. E isso faz com que as pessoas procurem cada vez mais doses rápidas e baratas de prazer. Aí, droga, chega droga. Tudo que você puder imaginar. Droga, fofoca, briga, bebida, cigarro, pornografia, tudo. Tudo que dê Forte. doses rápidas de prazer. Porque o seu cérebro, Danilo, ele é viciado em dopamina. Você não tem opção, tá? Ele é viciado em dopamina. O meu também é. O cérebro é loucão. E ele vai dar um jeito de arrumar dopamina. Ele quer dopamina. Ou você produz a sua própria dopamina, ou ele vai consumir doses de dopamina que outros meios oferecem. Como é que eu produzo minha própria dopamina? Conquistando as coisas e passando por desafios. Cada desafio que eu supero, cada coisa que eu consigo fazer, vem dopamina. Só que essa dopamina é minha, interna, eu produzi. Quando eu não tenho desafios e não produzo a minha própria dopamina, qualquer coisa que me dê uma dosezinha de prazer, eu vou viciar e querer mais. Por isso que TikTok vicia. Por isso que o Instagram vicia. Por isso que a série do Netflix vicia. Porque eu não produzo minha própria dopamina, eu não resolvo o problema, não conquisto as coisas. E quando eu vejo ali alguma coisa que eu acho engraçadinho e dou uma risada, eu vou ter uma dosezinha de prazer. E eu vou querer mais daquilo. Aí fica 10 horas no celular. Gente do céu, que programa maravilhoso. Mas vamos ler aqui as interações. Boa noite, bora. Portela Audiovisual. Falando no Portela Audiovisual, você gostou do estúdio aqui, amigo? Muito legal o estúdio aqui, viu? Gostou? Top, de primeira. Legal. Patrícia Quadros, que 2023 venha próspero e feliz. Obrigado, Patrícia. Um abraço, obrigado por estar assistindo. Reno Gonçalves, boa noite para todos vocês aí. Ótimo retorno para esse novo ano que se inicia. Boa noite, Dona Pati, que assim seja para todos nós.
Muito interessante esse assunto. Ligadinho aqui, José Ceballos, comerciante aqui de Paulínia, do shopping, tem loja no shopping. Belo tema, legal, deve estar assistindo, um grande empresário, levar para os seus colaboradores. Compartilha com a galera. Daiane, sensacional. Daiane Ramos. Edivan, boa noite. Tomar friagem, a Daiane respondeu. A Daiane acertou, friagem, da gripe. Ó. Da gripe. Deixei de tomar tarja preta e melhorei minhas crises de ansiedade com terapias como acupuntura, reiki, massagem e etc. O que pensa sobre essas terapias? Você falou, alivia, né? Alivia, só que pode voltar, porque não soluciona. O que pode ter acontecido num caso desse? Tá. Ela poderia ter as outras estruturas já fortalecidas e faltava uma delas que estava enfraquecida. Perfeito. E ela resolveu essa, resolveu o problema. Fechou o ciclo. O maior desafio é que a maioria das pessoas tem todas as estruturas enfraquecidas. Não vai adiantar melhorar uma só. Então, quem consegue resultado com uma coisa só, porque provavelmente as outras já estavam em ordem. Deus abençoe, viu, Patrícia? Legal seu testemunho. Que Deus te conserve assim. Olha só que interessante. Sempre que tomava cafeína, as crises começavam. A gente vai aprendendo com o tempo. A alimentação é importante. Então, a alimentação também são gatilhos. Amigo. Sim. E aí, o que é legal da cafeína? O problema da cafeína não é o efeito dela que causa ansiedade. A cafeína ela traz algumas coisas que fazem com que o coração acelere, por exemplo. E quem já teve crise de ansiedade sente o coração acelerar. E ela fala assim, meu coração acelerou? Será que eu vou ter uma crise? E essa pessoa começa a ficar hipervigilante, procurando outros sinais de ansiedade. E essa hipervigilância e preocupação faz com que a ansiedade aconteça. A crise venha. Entendi. Pode baixar, Jorge. Oh, acabou aí. Acabou aí? Acho que acabou ali. Eu acho que é isso aí. É isso. Ok. Jorge, tem alguma pergunta para nós finalizarmos o programa, Jorge? Kiko já perguntou, né? Tem o Wagner Portela, se alguém tiver alguma pergunta. Enquanto você prepara aí, Jefferson, geralmente eu faço essa pergunta no final. Deixa aí uns 10 minutos, se houver resposta para essa minha pergunta. Talvez você veio preparado algo que eu não fiz a pergunta, ou que talvez você veio para falar e eu acabei não perguntando. Se tiver algo que você acha fundamental ter falado e eu não te perguntei, tem a oportunidade de falar aí agora. Ou você acha que a gente englobou a maioria dos assuntos importantes? A gente falou, acho que um pouco de tudo aqui, né? De tudo, né? Mas acho que o principal é não queira enfraquecer a ansiedade. Tá. O mais importante que enfraquecer a ansiedade é fortalecer o indivíduo. O caminho é esse, é fortalecer o indivíduo, não é enfraquecer a ansiedade, porque a ansiedade não é doença, é transtorno. Ansiedade não tem cura. Você pode superar a ansiedade, mas você não vai conseguir se livrar dela. Muito bom. Ficou até um tema, né? O programa foi tão bom que tem um resumo. Não pense em enfraquecer a ansiedade, mas procura fortalecer você, o indivíduo. Jorge escreveu alguma coisa aí? O Jorge tá conseguindo falar, tirou o siso, vou entregar pra ele aqui, né? O Jorge tirou o sisão aí, os dois dentes do siso. Pergunta se ele acredita em Deus e se crê que os ensinamentos do mestre podem curar. Uma pergunta no zap dele aí, o que você... Com certeza. Eu creio em Deus e Deus pode ajudar. Mas ele não vai fazer aquilo que você poderia fazer. Perfeito. Porque o que acontece? Lembra que eu falei de 4 estruturas? 4 estruturas. Corpo, mente, emoções e fé. Certo. Fé é uma delas. Porque a fé ela te leva a ter um relacionamento com Deus. Pessoas que não têm relacionamento com mais ninguém e não têm liberdade para falar sobre isso, vai se relacionar com Deus, vai falar com Deus. Sim. Vai ajudar. Outra coisa muito importante, se você crê em Deus e segue uma doutrina religiosa, você está dentro de uma estrutura onde você tem regras e limites. Outro problema muito grande que causa ansiedade é a ausência de regras e limites. Paz, liberdade não é amor. Uma das coisas que eu tenho visto hoje, Danilo, que são um dos maiores abusos que você pode ter com uma criança, é não dar limite. É dar liberdade para essa criança fazer o que quiser. Liberdade não é amor. E frase forte também. Que aprendizado. Não adianta só ter fé.
Porque eu dou palestra em igrejas também. E muitas Inclusive, vezes, ontem você estava sábado, sábado eu estava numa igreja. Legal. E muitas vezes o pessoal fala, não, porque Deus vai me curar, porque eu vou crer em Deus e vou estudar a Bíblia e vou orar e tal, vou jejuar. Tá, beleza, você pode fazer tudo isso aí. Você já teve dor de dente? Já. De canal? Já. Já. O Jorge arrancou o dente do siso, é isso? O Jorge arrancou. Mulher tem dor de parto. Tem gente que tem cólica renal. Não é? Numa situação de dor extrema, eu te desafio a pegar a Bíblia e estudar. Como você vai conseguir concentrar? Você não vai fazer isso. Você pode orar a Deus. Você pode até passar por uma experiência espiritual de cura. Mas você não vai estar desenvolvendo a sua espiritualidade, porque você não vai estar lendo a Bíblia, você não vai estar estudando a palavra do seu Deus. Meditando e tendo um relacionamento com Ele. Você vai estar pedindo em desespero misericórdia. Um alívio ali, né? Isso não é estudar. Isso não é desenvolver. Então, se o seu corpo não estiver saudável, cara, você não consegue fazer mais nada. Você pode ter a fé que for. A não ser que você transcenda e seja que nem Paulo, quando estava preso lá na cadeia, tinha tomado 19 chibatadas, estava para ser julgado e morto e estava tranquilão. Mas eu não tenho a capacidade de Paulo ainda. Não, mas o que é interessante é o seguinte. Você vê, por exemplo, milagres na Bíblia. Você vê que Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre. Só que Pedro andou com Jesus muito tempo. E depois não vê mais isso. A gente vê Jesus fazendo um milagre na vida de Pedro. A gente vê Jesus fazendo um milagre na vida do... A gente vê na história, vou dar um exemplo, a gente vê na história Deus unindo só Rebeca com Isaac. Uma vez. E hoje nas igrejas Deus tem que unir todo mundo com todo mundo. Todo mundo não... Cara, você tem que ver se você gosta da pessoa, se você sente atração pra pessoa, se o julgo é igual, né? Se vocês pensam igual. Então eu concordo plenamente que pode acontecer um milagre, mas, cara... Deus é Deus tão grande que está no controle dos astros. Isso não é muito importante não para Deus ficar parando aqui decidindo onde você vai comprar pão, na padaria de cima, se na padaria de baixo, se eu vou usar essa roupa, se eu vou usar aquela, se eu vou casar com aquele. O que você pensa que você é tão importante assim? Cara, Deus deu a fé para você viver e caminhar a sua vida. Faz sentido, Jefferson? Você pensa assim também? Você pode até ter um milagre, mas será que você está merecendo? Está merecendo um milagre, né? Você está andando não, de acordo com o que Deus ensina. O médico falou assim, tá que você tem colesterol alto, pode te dar um AVC. Dá um AVC, fala, pô, Jesus não cuidou de mim, mas sua alimentação. Fala assim, ó, para de comer o açúcar, para de ficar até tarde assistindo série do Netflix, dorme. Ah, mas Deus vai me curar. Vai. Então... Será? Pode até curar, mas será que você está fazendo o que você pode fazer? É que nem a história do bote, né? Você viu a história do bote? Você conhece, né? A história é conhecida. Outro dia a gente conta, porque já é 9h40. Jefferson, eu queria que você desse um abraço, se despedisse e falasse alguma... tem o QR Code. Então, para você que assistiu e ficou com a gente até agora, tem um presente para você. Aí, ó. O Jorge vai colocar na tela, né? Você consegue colocar aí, Jorge? O Jorge vai colocar na tela um QR Code aqui do lado. E na descrição do vídeo vai ter um link também para você fazer um teste de ansiedade, estresse e depressão, certo? Então, como é um teste onde eu vou estar respondendo um a um, caso você preencha o teste, me manda uma mensagem lá no meu Instagram, Jefferson Ataliba, e lá a gente vai bater um papo, eu vou te mandar o seu teste de ansiedade, estresse e depressão. Tá na tela aí, né? A gente não ia ver, né? O Jorge falou que a gente não ia conseguir ver, verdade. Então, tá na tela em algum lugar aí. Aponta o seu celular, que você já vai cair direto no link para fazer o teste de ansiedade, estresse e depressão. Ó, tá aqui, Jefferson. Aí, ó, show. É só clicar nesse link aí e você cai direto lá, me manda uma mensagem no Instagram que eu vou te responder com o seu resultado. Ô, Jefferson, então se alguém quiser fazer esse protocolo de 12 semanas, também lá pelo seu Instagram? Também. No meu Instagram, na bio, tem o link. Vai ter uma turma nova abrindo em fevereiro. Em grupo? Isso, em grupo. Tá, legal. Eu também faço atendimentos individuais, só que o protocolo é exatamente o mesmo. Entendi. Então, qual que é a vantagem de fazer em grupo? É mais barato e você tem o fortalecimento de uma comunidade. Perfeito. Porque sempre que você está inserido numa comunidade, você ganha força. Isso é importante também, estar inserido, né? Então, dá para fazer no individual? Dá. É mais caro, mas dá para fazer no grupo. E tem uma turma nova começando em fevereiro. Então, de novo, se você tem problema com ansiedade, estresse, depressão, toma remédio, já tem mais de 6 meses e não resolveu, tem alguma coisa errada.
Não com o seu profissional, mas talvez ele não esteja usando um protocolo específico para ansiedade. Terapia convencional não resolve a ansiedade. Então, me segue lá no Instagram, vem pro grupo, dá tempo de entrar na turma ainda, tem vaga, porque as vagas também são limitadas, que não dou conta de dar atenção para todo mundo. São só 20 vagas por turma. Então, se você assistiu, tá com algum problema assim, ou conhece alguém que tem esse tipo de problema, vai lá pro meu Instagram e garante sua vaga. Pessoal, se você tiver condições, faça. Faça esse treinamento. Treinamento não, faça esse grupo, né? Um protocolo, é um protocolo específico para Viva ansiedade. esse protocolo, porque realmente, que nem a gente falou, Jesus deixou pessoas... Ele falou assim, ó, ele falou, né, que viriam pessoas que fariam obras maiores do que a dele. Então, essas coisas, Deus deixou pessoas para fazer isso, que talvez na época de Jesus não era tanta ansiedade assim. E hoje precisa fazer uma obra maior que a de Jesus, curar mais pessoas ansiosas. Eu não sei se vai ser maior que Jesus, não. Não, tá? Mas... não tô dizendo em relação a fazer milagre maior que dele. Alcançar mais pessoas que ele alcançou, porque hoje no mundo tem mais pessoas. E usando, obviamente, os ensinamentos. Usando os ensinamentos dele, né? Porque hoje tem gente que alcança muito mais pessoas do que Jesus. Jesus alcançou ali 12 discípulos e foi. É óbvio que é uma questão perene. Mas Jesus deixou pessoas aqui para fazer o melhor, né? Tem gente que não acredita muito. Eu sempre dou esse exemplo, que Jesus uma vez cuspiu na terra. Ele fez o lodo e passou no olho. Para outras pessoas ele só curou rápido. Falou, abre o olho e vê. Então tem coisa que precisa de processo. Precisa fazer o lodo, passar no olho, ir no rio, lavar o olho. Isso eu sempre falo. Então viva o processo, viva o protocolo. Jefferson Ataliba. E você falou uma coisa legal, não sei se na época de Jesus tinham tantos ansiosos, não tinham. É o que eu tô te dizendo. Tribo indígena não tem ansiedade. Eles não têm nenhuma palavra que defina o que é ansiedade para eles, porque não existe. Não sabem. E tem gente que fala assim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo por conta da desigualdade social, por conta da dificuldade disso. Não é. Cara, eu estive na África 7 vezes. A desigualdade social lá é uma coisa assim... abissalmente maior do que aqui. E lá não tem ansiedade igual aqui. O problema da ansiedade é outro. Só que as pessoas falam as coisas sem ter propriedade para falar e todo mundo acredita porque um influenciador tem 71% de credibilidade diante da audiência. E o que é que dá ansiedade no brasileiro que está assim, estourando no mundo? É o segundo país. O que você acha que é, Jefferson? A falta de resiliência. De resiliência. As pessoas estão enfraquecendo. As pessoas não resolvem os próprios problemas. Por exemplo, na África eles são mais resilientes, pelo estilo de vida, ele tem que lutar pela vida dele. Na África o cara é resiliente, ele morre. Entendi. Você não vai ver numa comunidade, numa comunidade carente, numa favela, um surto de ansiedade como você vê na Avenida Paulista. Você não vai ver aquela molecadinha com ansiedade, porque ou ele tá lutando pela sobrevivência dele ou ele não tá vivo. Então ele sabe lidar com isso. Eu acho, não sei se estou correto ou não, o ser humano está deixando muito para o próximo resolver o problema que ele tem que resolver. Isso é o maior causador dessa ansiedade, né? Deixar na mão dos outros para resolver o que ele tem que resolver. Dá para ouvir o que ele fala? Dá baixo, mas dá para ouvir. Mas se você quiser falar aí, reproduzir. O que ele falou? Que as pessoas estão esperando cada vez mais que o outro faça e não resolva os próprios problemas para que o outro resolva. É pior que isso. Hoje, o que a gente ouve muito, e talvez você já tenha falado até isso para os seus filhos, você merece ser feliz. Você tem... Cara, não fala isso não. Porque ele não tem o direito de ser feliz. Cada vez mais eu ouço, você tem o direito de ser feliz. Só que quando você diz que você tem o direito de ser feliz, todo direito pressupõe um dever. Quando você fala, você tem o direito de ser feliz. Se eu tenho o direito, quem tem o dever de me fazer feliz? Entendi. Não sou eu que vou buscar minha felicidade. Alguém tem o dever de me fazer feliz. Nenhuma religião séria, nenhuma filosofia séria disse que alguém veio nesse mundo para ser feliz. O cristianismo não falou, o islamismo não falou, o espiritismo não falou, o budismo não falou. Que coisa. Nenhuma religião ou filosofia séria falou que você veio nesse mundo para ser feliz, cara. E a galera dos influenciadores estão falando que você... Vida abundante, feliz. Você merece ser feliz. Você tem
Cara, você não tem o direito de ser feliz, você tem o direito de se desenvolver, crescer e conquistar aquilo que você merecer. Não tem o direito, não o direito. Ninguém tem o dever de te fazer feliz. Isso é complicado. E é aí que tá o perigo do negócio. Terceirizar, né? Terceirizar a felicidade. A sua felicidade ou a sua frustração pro outro. O ser humano tá cheio de direito e estão esquecendo os deveres, né? Exato. Muito bom, nosso primeiro programa chega ao final. Passamos da hora já até, ó. Foi um programa, assim, cara, com muito conteúdo, com muita propriedade, com muito ensinamento. Não tem fim. Obrigado, viu? Volta outras vezes, Jefferson? Pô, dá pra fazer um por semana. Cara, quero te agradecer. Obrigado, Deus Danilo. abençoe você, seu trabalho, seu ministério. E conte com a gente, com a nossa torcida, com a nossa divulgação, com a nossa oração. E vamos ajudar as pessoas conforme a gente pode, né? Bora. Tudo aquilo que vem na nossa mão para fazer, vamos fazer para socorrer as pessoas, fazer o que mais Jesus fez, que é amar, multiplicar e transformar pessoas. Com certeza. Parabéns pelo trabalho, obrigado a você que esteve aqui conosco, você que assistiu até o final. Peço que você se inscreva em nosso canal. Se inscreva no nosso canal, se esse conteúdo valeu, se esse conteúdo fez sentido, manda esse link para mais e mais e mais e mais, muito mais pessoas. Faça chegar nos ansiosos, nas pessoas que precisam controlar não, que precisam se fortalecer, para as pessoas que precisam fortalecer e ficar forte e resiliente para enfrentar as intempéries da vida. E superar a ansiedade. Porque Jesus disse isso. No mundo tereis aflição. Não falou de felicidade. Não falou de felicidade. No mundo tereis aflição. Mas tende o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Eu venci. Então tenha ânimo, levante, cuide da sua espiritualidade, cuide do seu corpo, cuide de sua mente. Qual que é o outro? 4? Corpo, mente, Emoções e fé. emoções e fé. É. Vamos que vamos. Boa noite a todos. Valeu. Uma ótima noite, um ótimo dia também, uma né? ótima Não sei que hora semana. que a pessoa está assistindo. Mas cuide-se, fortaleça-se para que você possa superar definitivamente a ansiedade e poder ajudar outras pessoas. Ou você faz parte do problema ou você faz parte da solução. Não tem outro lugar. Show. Salve de palmas pro Jefferson aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.